O importante é que você outra vez está aqui. Eu sou o pastor Fábio Elias, dou graças a Deus por você outra vez se conectar comigo. Seja bem-vindo ao canal Divinas Razões. E nós estamos dando a mão para a realidade do destravo obreiro. E agora, nesses vídeos, nessas aulas que nós estamos já realizando há vários dias, uma semana de estudos, né? Nós estamos sendo desafiados a apresentar o que significa ser homem ou mulher de Deus. Estamos numa semana de aprendizado, estamos em dias de aprendizado. E eu quero dizer para você, curta o vídeo, me envie um oi, faça um comentário que beneficie o trabalho. Isso é muito importante. O algoritmo, o YouTube precisa disso aí. E ele precisa porque ele vai trabalhar conforme a importância que as pessoas dão a isso. Então, lembre-se, curta o vídeo, envie para alguém, faça um comentário beneficiador do trabalho, manda um oi, Pastor Fábio está aqui e ele vai responder você, ok? Agora, veja bem, ser homem ou mulher de Deus exige seguir um caminho com excelência. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, verso 16 e 17, escreveu assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem ou mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Em aulas ou vídeos anteriores, já estudamos o que significa ser homem ou mulher de Deus. Dar sentido a esta expressão tão pouco mencionada nos 66 livros da Bíblia é desafiador. Mas se faz necessário receber o tal reconhecimento, homem ou mulher de Deus. Não é descrever uma pessoa que se escora, entende isso aqui, se escora em títulos ministeriais. Não, ser homem de Deus não é isso. E até agora, dias atrás, alguém falou: tô cansado de ser presbítero. Eu olhei para ele e falei: que você quer ser evangelista? Agora você está cansado de ser presbítero? A gente tem que saber interpretar bem. Ser homem ou mulher de Deus não é estar escorado em títulos ministeriais. E também falei em aulas passadas, vou repetir agora: ser homem ou mulher de Deus também não é alguém que realiza ambições pessoais, ser famoso ou conquistador de bens materiais. Olha, me entenda bem, me entenda por favor. Isto que eu acabei de dizer pode ser visto como meio, mas não é início para se ser homem de Deus, não é o fim da existência de um homem de Deus. As realizações materiais, as realizações de ser famoso, ter sucesso, não é por aí o caminho. Isto pode até ser meio, mas não é isso. Então a gente está procurando aqui entrarmos de uma forma mais profunda sobre as características. O homem ou a mulher de Deus no dia a dia revela seu desejo íntimo pelo Senhor. Isto me faz pensar no quinto distintivo, ou quinta qualidade, ou característica do homem e mulher de Deus. Então, esta é a quinta característica de um homem ou mulher de Deus, que o Espírito Santo vem ministrando no meu coração e eu estou compartilhando com você. A quinta: desejo íntimo pelo Senhor. Desejo íntimo pelo Senhor. Isso aí, gente, é algo que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem, precisa ter, ela sente ter, ela sabe que tem. Você entende isso? Isso é característica de homem e mulher de Deus. Diego Elias, ele escreveu assim, falando sobre intimidade com Deus, ele disse: significa só eu e ele. Por isso, Diego vai falar: não importa o que pensem, achem ou acreditem, eu e ele. Eu e ele. Essa é a frase do Diego. Interessante. Agora, veja bem, nós temos também Alá e Alá. Cristine dizendo sobre intimidade com Deus. Ela escreveu:
Deus quer ser o Deus da intimidade e não da necessidade. Isso foi Layala Cristine que disse. É interessante ver as colocações, os pensamentos de homens e mulheres de Deus, mas o salmista, no Salmo 25, verso 14, ele disse assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Falando de sabedoria, agora, em tratando da questão de intimidade, o sábio Salomão escreveu, olha, o Provérbios 3, verso 32, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros, Deus, ele tem intimidade. Para fechar esta quinta característica do homem ou mulher de Deus, eu tenho algo a dizer, porque eu também tenho esse desejo de intimidade com o Senhor. E eu gostaria de deixar aqui um pensamento deste jovem pastor, porque veja bem, pessoas que têm intimidade com Deus contam a história que elas realmente têm vivido após sair do íntimo lugar que Deus em si se move. Olha aqui, deixe-me iluminar você explicando isso na prática. Pessoas que têm intimidade com Deus, cultivam um relacionamento pessoal com Deus, são pessoas que contam do seu tempo diário para com Deus em oração, na meditação ou leitura das Sagradas Escrituras. Elas são pessoas que falam, eu li. Elas são pessoas que falam, eu estive em oração. As pessoas que falam, e elas falam numa simplicidade, numa intimidade, de um jeito simples, mas não simplório, que tem intimidade, fala sobre ter ouvido Deus e estão dispostas a obedecê-los. Isto é algo que chamamos de rotina, mas para quem é íntimo, isto é como permissão ou a conexão profunda para estar com Deus. Ah, você tem intimidade com Deus? Então você pode ser caracterizado, sim, chamado de homem de Deus. Porque os homens de Deus, as mulheres de Deus, têm desejo de intimidade com Deus. Agora, queridos, cuidado com os fanáticos que ouvem a Deus e vê a Deus 1000 vezes no dia. Cuidado. Devemos tomar cuidado, porque tem umas pessoas, irmãos, que elas estão vendo Deus falar até mesmo no rachado da parede. Sabe, tem umas pessoas que e essas vivem escandalizados ou escandalizando. O homem de Deus, a mulher de Deus não é para isso não. Intimidade não é para te fazer. Intimidade é para te sustentar a ser. Consegue entender isso? Agora, vamos a mais uma importante característica que irá nos levar a ser reconhecidos como homem e mulher de Deus. Tá me entendendo? Curta o vídeo, compartilhe, mande uma mensagem. Nós estamos trocando ideias, pensando sobre essa realidade de ser homem de Deus no dia a dia. Porque o que significa ser homem ou mulher de Deus no dia a dia? Vamos agora, sexta. Oh, maravilha! A característica aqui é interessante, a sexta também é interessante. O que significa? Significa se envolver com os propósitos e missão do reino de Deus no dia a dia. Essa é uma outra característica, um outro distintivo do homem de Deus, da mulher de Deus. Eles estão realmente envolvidos. O homem de Deus, a mulher de Deus, torna ou faz conhecido o seu Senhor e Rei. Sim. E não só isso, mas também deixa claro que ele está envolvido com esse reino de justiça e de poder que nesses dias estão sendo tão necessários
as pessoas perceberem que nós somos realmente de um reino e somos embaixadores deste reino como homens e mulheres de Deus. Esta é uma sexta característica e eu posso deixar claro isso para vocês. Gente, posso lhe pôr diante de uma pergunta. Escute essa pergunta aqui, ó. Como você, sendo homem ou mulher de Deus, resumirá ou resumiria o seu propósito e missão no dia a dia? Essa característica nos ajuda a pensar sobre isso. No seu dia a dia, o que se resume em relação a você ser homem ou mulher de Deus? Sua resposta deixa claro por que tu levas o tal reconhecimento para ser chamado homem ou mulher de Deus. É interessante isso aqui. Eu falei em aulas anteriores sobre homens de Deus que o propósito do reino de Deus tornou-se missão deles. Aí você tem Moisés, aí você tem Samuel, você tem Davi, você tem Elias, você tem Eliseu, você tem Timóteo. Eles, sim, todos eles estavam envolvidos com propósitos e missão do reino. Ainda que o reino, sim, veja bem, não era visível, mas eles estavam envolvidos, acreditavam. Tenho visto alguns que têm se entregado a Jesus para ter sua própria maneira de viver sua vida e fé e se tornar até membro de igreja. Mas o homem e a mulher de Deus se submerge para continuar a realização, sim, dos propósitos e missão do reino de Deus e não está simplesmente aproveitando culto, aproveitando reuniões, simplesmente aproveitando púlpitos, simplesmente aproveitando para cantar. Não, o envolvimento é maior, é mais amplo, as obras são maiores. As pessoas não querem se auto-perguntarem por que alguns vivem e falam de uma maneira tão impactante das coisas de Deus, de outras, mas é por causa do seu envolvimento. Talvez ele não está sendo aquilo que vai realmente expressar, revelar o seu envolvimento com o reino. Ele se envolve muito com as coisas apenas do culto, apenas da igreja, mas agora o vê-lo envolvido com as coisas do reino, a missão do reino, o propósito do reino, a visão do reino. Ah, meus irmãos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, no seu dia a dia, ele vai gerar essa identidade, essa identificação. A sua identidade está ligada ao que você entendeu como sendo seu propósito e sua missão. O que significa ser homem ou mulher de Deus? Não pode estar no fim do dia apenas. Vai além. O que significa ser homem de Deus, mulher de Deus, não está no fim do seu dia, mas sim nos primeiros minutos do seu tempo de vida. Então entenda, o homem de Deus, a mulher de Deus, traz essa sexta característica. Sim, envolvimento com propósitos e missão do reino de Deus no dia a dia. Vamos para a sétima? Você está comigo aí? Vamos para a sétima. A sétima é o que, pastor? O que significa ser homem ou mulher de Deus no dia a dia? Nesse sétimo ponto, nessa sétima característica. Nesta sétima, eu vou tomar uma aguinha aqui. Olha, entenda bem, essa é a sétima. A sétima, o Espírito Santo tem falado sobre isto no meu coração, uma característica pouco falada da maneira que eu vou colocar aqui. Mas eu quero apontar como sétima característica, distintivo, que qualifica o homem de Deus no dia a dia. Quero falar sobre isso aqui. Qual é, pastor, a sétima? Desenvolver a vigilância sobre si mesmo. Esta é uma característica que Deus tem colocado no meu coração há esses 19 anos que a gente tem aí envolvido ministerialmente, dirigido igreja, desenvolver a vigilância sobre si mesmo. Mas não vou falar sobre por que o crente precisa vigiar.
Eu quero falar em poucas palavras sobre a importância que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa dar à questão da vigilância para que ele ou ela nunca baixe a guarda na guerra contra si mesmo. Pois em seu coração não pode haver ou aceitar ser Deus. Porque nós estamos vendo dias hoje que isso está ficando muito claro. Os homens de Deus querendo glória de Deus. Homens e mulheres de Deus estão sempre rodeados por pessoas, recebendo elogios. Ah, se não fosse você. Ah, graças a Deus por você. Momentos e coisas que podem levá-los a não vigiarem com a questão do orgulho ou soberba, e algo assim que é perigoso, perigosíssimo. A Bíblia diz em Provérbios 16:18, ouça-me, a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Você está vendo muitos homens e mulheres de Deus cair? A gente acha que talvez é o adultério. A gente acha que talvez foi o roubo. Mas preste bem atenção. O que precede a destruição? Soberba. O que precede queda? Espírito de altivez. Vamos lembrar do texto bíblico escrito em Miqueias, capítulo 6, verso 8. Deus dizendo por intermédio do profeta. E ele declarou: ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti, que te pratiques ou que você pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. A humildade produz honra, mas a altivez te coloca no alvo de uma pancada inesperada, um tapa inesperado do próprio Deus. A Bíblia diz em Provérbios 29:23, a soberba do homem o abate, mas o humilde de espírito obterá honra. Tenho visto homens e mulheres de Deus não conseguindo eliminar um tipo de idolatria por si mesmo, quando os muitos momentos com pessoas que as gabam, as elogiam fora do normal, o perigo do orgulho, da soberba. Eu tenho visto, gente, que homens e mulheres estão crescendo na idolatria de si mesmo. Outros, pelo que têm recebido de Deus, tornando-se idólatras disso. Outros, em nome de Deus, passou a ter impérios e não ministérios. E isto tem sido um perigo para os homens e mulheres de Deus. Alguém acha que isto não é sério aos olhos de Deus, mas é. O profeta, a mulher de Deus, o homem de Deus, precisa tomar cuidado com essas vaidades que está elevando as pessoas lá no pináculo, como Satanás levou Jesus e começou a mostrar-lhe toda a glória do reino. E agora o tapa veio e eles estão prostrados. Eu tenho visto, gente, homens e mulheres de Deus que caiu e não conseguem realmente se arrepender. Estão vivendo no remorso, mas não arrependidos. O orgulho é muito grande. A gente precisa entender nesta manhã que você me ouve, nesta tarde que você me ouve, ou nesta noite, que ser homem de Deus ou mulher de Deus é trazer essa característica de vigiar sobre si mesmo. Cuidado com orgulho, que as coisas de Deus, cuidado com a vaidade, com as coisas que Deus propõe.
Tenho visto homens e mulheres de Deus que precisam vigiar para não ser levados a querer admiração excessiva ou culto prestado a ídolos denominacionais. Cuidado, homem de Deus, cuidado, mulher de Deus. Oh, com graça de Deus e seu compromisso com sua alma, deixe o seu curtir agora no finalzinho deste vídeo. Lança ele para alguém, envia ele para alguém, faça um comentário à altura, beneficiador, porque estudamos isso hoje. E o que estudamos hoje? A quinta, a sexta, a sétima característica de um homem e mulher de Deus que se manifesta no dia a dia. Eu estou certo que estas 7 características não finalizam o assunto. Eu estou certo disso. Ser homem ou mulher de Deus não finaliza o assunto, mas estas 7 características, elas podem te dar uma levantada, caracterizar você. Eu posso dizer que temos algumas boas razões para chamar alguém de homem de Deus ao ver ele desenvolvendo essas 7 características. Essa é a minha esperança. É assim que eu vejo. Então eu quero te abençoar dizendo a você agora que você deve lembrar que prometi compartilhar aspectos ou discutir ao longo das aulas desses vídeos assuntos que iriam gerar renovação ministerial. Você lembra? E eu estou cumprindo. Estou cumprindo porque essas 7 características, elas renovarão sua vida, renovarão seu ministério. Pode ter certeza. Dá aqui um tempinho para mim, porque eu vou terminar esse vídeo dizendo para você uma coisa. Dê importância e busque viver de acordo com os princípios e ensinamentos destas aulas. Incorpore, no bom sentido, uma qualidade de cada vez. Como fazemos a primeira refeição do dia, depois a segunda, a terceira, e alguns vai até a sexta, sabe? Ou até a 7ª durante o dia. Mas pega uma característica de cada dia e vai desenvolvendo ela, vai dando valor a ela, praticando ela. Não fique sem refletir sobre como vai a sua fé no dia a dia. Isso é muito importante para o homem e a mulher de Deus. Faça perguntas a você mesmo. Olha, mas que te leve a avaliar seus comportamentos, atitudes e ações como homem e mulher de Deus. Eu vou finalizar dizendo uma coisa importantíssima aqui, ó. Muito, seus propósitos de missão. Por ser homem ou mulher de Deus, inspira mais pessoas. Tem inspirado mais outras pessoas. Seus propósitos, sua missão, eles são encorajadores e busca dar sim sentido à sua vida. Então veja que isso aqui é muito importante. Termino nossa aula de hoje dizendo que ser homem ou mulher de Deus é viver um caminho notável, mas que exige segui-lo com excelência. Esses são assuntos importantíssimos que nós conversamos durante essas aulas. Faça uma revisão, volte em aulas que você precisa. Em nossos próximos vídeos ou aulas, vamos continuar conversando sobre essa questão, ser homem de Deus. Agora veja bem, agora entenda bem. Como você está sendo o homem de Deus onde o próprio Deus te colocou e você sente estar ali? Sem esquecer que precisamos, primeiro, antes de sermos homem ou mulher de Deus, precisamos ser homem ou mulher. Só isso. Para pensar. Porque para ser homem de Deus, para ser mulher de Deus, precisamos ser primeiro homens, primeiro mulheres. Aí depois de Deus. Isso aqui é muito importante. Curta o vídeo, me envie um oi, faça um comentário benéfico e que Deus te abençoe.